Se você quer dobrar os dividendos das suas ações sem necessariamente precisar aportar mais dinheiro, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar 3 estratégias que vão te fazer receber mais dividendos do que 99% dos investidores, mesmo aqueles que investem nas mesmas ações que você. Vamos ao vídeo, mas antes comenta aqui comigo. Você investe mesmo com foco em dividendos? Vamos lá para a estratégia número 1, que é manter pequenas atitudes que maximizam o teu retorno. E essa primeira estratégia aqui eu vou dividir em 3. É como se fosse um 3 em 1. E toda vez que a gente fala de investimentos para o longo prazo, o que realmente faz diferença lá na frente, quando a gente coloca os juros compostos na conta, são justamente as pequenas atitudes que você toma desde o começo. Falando de como aumentar seus dividendos com essas pequenas atitudes, a gente tem o aluguel de ações, que é uma coisa muito simples que você pode fazer e que funciona muito bem para quem tem um foco de longo prazo no investimento de ações. Basicamente é você disponibilizar a tua carteira de ações para que outras pessoas possam alugar aquelas ações de você e ter elas por algum momento. Você, como investidor doador, não tem basicamente ônus nenhum. Você segue recebendo os dividendos daquela empresa. Se ela se valorizar, você ganha aquela valorização. Se você quiser vender as empresas, você vende. Só que, um a mais, você vai ganhar um aluguel para aquela empresa. Ah, Felipe, mas o que é que o outro cara quer alugando as minhas empresas e ainda pagando dinheiro por isso? Normalmente, quem está na outra ponta é chamado de investidor tomador dessas empresas. Esse cara, na grande maioria das vezes, ele tem um foco de especulação, de curto prazo. Ele quer ganhar dinheiro com a queda do preço da ação. Só que para ele poder fazer isso, ele precisa alugar a ação de alguém e você pode ser esse alguém tranquilamente. Ah, Felipe, e se esse cara não devolver as minhas ações? Pode ficar tranquilo com isso, porque a própria B3, ela garante essa liquidação financeira e de ativos para que ninguém fique devendo nada para ninguém. Agora, como o aluguel de ações é realmente uma receita a mais para o investidor, não dá para esperar que você vai receber 10% ao ano a mais por isso. Vamos dar um exemplo real aqui, ó. Se a gente olha para o aluguel de ações da Ambev nesse momento que eu gravo o vídeo, o que a gente vai ver é que a taxa que foi contratada recentemente foi de 0,17% ao ano a ser paga pelo tomador ao doador das ações. Sendo que isso já chegou a ser um máximo de 1,09 num período recente e também já chegou a ser menos, de 0,08%. Ou seja, você vai esperar ali como investidor algo próximo de 0,5%, no máximo 1% sobre o teu patrimônio em ações de uma remuneração como essa. Agora, melhor entrar alguma coisa do que não entrar nada. A segunda atitude para te ajudar a melhorar teus dividendos é fazer um rebalanceamento planejado das tuas ações. E isso acontece ainda melhor para quem tem uma alocação de ativos muito clara na tua carteira. Na prática, o que você vai perceber é que as oscilações do mercado no dia a dia vai fazer com que algumas posições fiquem mais valorizadas na tua carteira e outras fiquem menores. E é justamente nesse momento que entra os rebalanceamentos planejados. Aqui no Clube do Valor, a gente costuma fazer a cada 3 meses na carteira dos clientes. E é nesse momento que você vai buscar comprar as coisas que caíram e manter ou vender um pouco das coisas que subiram demais. Ah, Felipe, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com isso se eu só tô comprando empresas e vendendo outras? E é aqui que entra um ponto essencial para quem sabe investir de verdade. Se você for um bom investidor de dividendos, tiver boas empresas pagadoras de dividendos ali na tua carteira e ela tiver caído de cotação nesse período, você vai estar fazendo um ótimo trabalho para a tua renda passiva do futuro, comprando essas empresas a um valor mais barato. Isso, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar a aumentar o teu dividend on cost, que é uma outra métrica que eu vou te falar até o final do vídeo. Inclusive, é muito mais importante do que o dividend yield, que é uma métrica que a gente já está acostumado a falar. O grande problema da maioria dos investidores é que eles não têm um desenho de alocação de ativos claro na carteira. Até porque é justamente isso que te faz saber exatamente quando comprar e quando vender um ativo. E não sou eu que estou dizendo isso, é esse estudo aqui que mostra que 91,5% do resultado dos investidores no longo prazo é explicado pela alocação de ativos. E não pelo timing correto, na hora certa de entrar no mercado, não por escolher os melhores ativos para investir, mas sim pela alocação de ativos. Ah, Felipe, mas eu não tenho uma alocação de ativos muito clara, muito menos tempo para conseguir acompanhar o mercado e tomar todas essas decisões. Se esse é teu caso, eu preciso te convidar para participar de uma consultoria gratuita junto com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. Nela, a gente só precisa reservar 1 hora da tua agenda para fazer uma análise individual de como é que você está investindo hoje. E é justamente lá que a gente vai te montar um PDF com um plano estratégico de como é que você pode ter uma alocação de ativos muito mais clara e investir melhor. E de novo, como é 100% gratuito, você não tem absolutamente nada para perder. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de alguém que trabalha com isso há anos. Para participar, eu te convido somente a preencher teu nome e teu telefone num link que vai aparecer aqui em cima ou na descrição do vídeo. Inclusive, no final, você vai ver que a gente vai te convidar a deixar um feedback para uma consultoria como essa. E não é incomum a gente receber mensagens como a do Roberto, que deixou aqui as suas considerações sobre isso. Beleza, então a gente falou do aluguel de ações e a gente falou do rebalanceamento da carteira. Terceira atitude para você aumentar seus dividendos é participar de subscrições quando elas vierem. Esse que é um direito que acionistas têm de comprar novas ações de empresas que eles já são sócios. Quando elas fazem
novas emissões de ações para o mercado. O que acontece na prática é, muitas vezes você tem uma ação que custa lá seus R$10 na cotação atual, mas ela decidiu fazer uma nova subscrição somente para quem já é acionista e quer aumentar a posição acionária. Só que ao invés dessa empresa vender as novas ações a R$10, que seria o preço do mercado, ela vem lá e vende a R$9, com um preço um pouquinho abaixo do mercado. Nesse momento, se fizer sentido dentro do contexto, você pode entrar nessa subscrição e pegar um preço melhor. E aí, beleza, aqui a gente fecha a primeira estratégia, que são pequenas atitudes que você pode fazer. A segunda estratégia essencial desse vídeo é fazer o reinvestimento dos seus dividendos. Reinvestir tudo o que você ganha com a tua carteira de ações de fundos imobiliários. E eu sei que você já deve ter ouvido isso milhões de vezes, principalmente quem já investe em dividendos há um tempo. Só que eu sei também que a grande maioria das pessoas não tem noção do tamanho da diferença que isso aqui faz nos números. E é por isso que eu vou te mostrar na prática. Vamos imaginar que você agora é um investidor que começou a investir lá em 2007, de acordo com as estratégias aqui do Clube do Valor, porque é o que a gente tem aqui na casa. Isso tudo 17 anos atrás. E aí você tinha um plano muito claro. Você decidiu começar a investir R$50 mil na tua carteira de ações. E além disso, fazer um aporte de R$1.500 por mês, ou seja, R$18 mil por ano. Também nada mesmo. Só que além disso tudo, esse investidor aqui vai reinvestir todos os dividendos dele pelos próximos anos ou muito provavelmente décadas. Aí vamos pensar que lá em 2007 esse investidor decidiu seguir a estratégia máquina de dividendos, que por ser uma estratégia sistemática, a gente consegue voltar no tempo e saber exatamente quais eram as 10 maiores pagadoras de dividendos lá naquela época. E aí a gente vai estar falando de empresas como a Vivo, como a CPSL, como a Ether 3, como a Engie, como a CEMIG e como a Souza Cruz, por exemplo. E aí beleza, esse cara começou a investir no começo de 2007, terminou o ano de 2007, ele teve um ano muito bom, retorno total ali de mais de 44%, um dividend yield que ficou em 8,42% ali, que significou um ganho financeiro só em dividendos de R$4.210. Aí beleza, ele pegou esses dividendos, reinvestiu e foi seguindo a estratégia ano após ano, até que lá em 2009 ele teve novos entrantes na carteira dele, que foi a Telemig, a Telemar. Lá em 2015 já ele continuou na estratégia e teve novos entrantes, sendo o Santander, a Mali Metal Leve, a construtora Helbo, até que a gente chegou ali pelo ano de 2021. Vamos ver como é que tava então o patrimônio e todo o resultado desse cara. Ele tava com essas empresas que estão aparecendo ali do lado esquerdo, Smile, Lenalta, TRPL, Home, e ele seguiu ali no plano de fazer 18 mil de aporte anual. E aí quando a gente olhou para o dividend yield da carteira naquele ano, a gente viu um dividend yield até menor do que foi lá em 2007, 6,61% no ano. E aí você pode pensar, poxa, esse cara ali tá com um dividendo médio e recebendo praticamente a mesma coisa ao longo desses anos. Só que pouca gente se atenta para o dividendo recebido de forma financeira. Foram R$123 mil somente no ano de 2021. E aí aqui eu te convido a fazer uma conta muito simples comigo. Se ele passou de 2007 até 2021 investindo com R$50 mil iniciais e R$1.500 por mês, então nesses 14 anos ele tirou do bolso R$302 mil em investimentos para montar essa carteira. Só que no ano de 2021, somente em dividendos, ele recebeu R$123 mil. Ou seja, se a gente for dividir R$123 mil pelos 302 que ele investiu, a gente vai estar falando aqui de um dividend on cost de mais de 40%. Em relação ao que o cara colocou na carteira de ações, ao que ele tirou do bolso, ele está ganhando mais de 40% de dividendo. E essa é uma das métricas mais importantes da vida do investidor de dividendos. O fato é que esse cara, depois de ter começado com aquele plano de R$50 mil lá atrás, hoje estaria com um patrimônio aproximado de R$3 milhões. Se a gente for considerar o retorno médio da estratégia nesses últimos anos, ele teria uma renda passiva estimada em mais de R$15 mil. Agora, sendo mais conservador, ele teria pelo menos uns 5.300 ali de renda passiva. E de novo, isso tudo só foi possível apenas porque ele conseguiu reinvestir os dividendos durante mais de uma década. E assim as tuas ações te pagam dividendos, você pega esse dividendo, compra novas ações que viram mais ações para te pagar mais dividendos depois, junta isso com o teu aporte mensal, o teu aporte pode melhorar ainda ao longo dos tempos para você ter um retorno ainda maior. E é por isso que o impacto do reinvestimentos é gigante. Fechamos essa, vamos para a terceira estratégia que vai te fazer aumentar teu dividendo recebido na tua carteira. Não olhe apenas para dividend yield. Isso já ficou subentendido na estratégia anterior, mas eu vou te pedir para prestar atenção nesse outro exemplo aqui. Imagina agora que você vai olhar as 5 empresas que mais pagam dividendos na bolsa. Olhando somente para os últimos 12 meses, você vai ver ali empresas como a Mali Metal Leve, a Corsair, a Vulcabras, a Allied, mas aí você se pergunta, será que essas são mesmo boas pagadoras de dividendos? Que ela pagou um dividendo absurdo, a gente já tá vendo na tela. Muitas delas chegando a mais de 30%. Mas o fato é que o dividend yield olhado desse jeito aqui para os últimos 12 meses, ele conta somente metade de uma história. Isso porque nada garante que no próximo ano, nos próximos anos, essa empresa vai conseguir pagar um dividendo tão alto quanto esse. E é justamente por isso que o investidor que quer criar um segundo salário mesmo na forma de dividendos para ele precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Foi pensando nisso que na estratégia máquina de dividendos, por exemplo, a gente se obriga a somente olhar para empresas que pagam um dividendo médio nos últimos 3 anos maior do que a média. Mas não é só isso. A gente olha para empresas que tenham liquidez diária acima de R$3 milhões e que tenham consistência de pagamento de dividendos por pelo menos 5 anos. Por fim, só vai entrar na estratégia empresas que são lucrativas
duas em períodos recentes. E aí, quando você coloca na mesa esses 4 critérios e vai procurar as empresas que mais pagam dividendos segundo esses critérios, a coisa começa a mudar. Se a gente for olhar no caso da SIM, por exemplo, que é a Cine3 ali, pagando mais de 30%, olhando para o histórico de distribuição dela, a gente vai ver que em 2023 e 2019 ela não pagou dividendos, ou seja, ela não é uma empresa tão consistente em pagamento assim, então ela já é cortada da estratégia imediatamente. O que também é o caso das outras duas. A Allied não tem nem 5 anos de distribuição de dividendos, também no caso da Vulcabras, que não tem. Já quando a gente olha para o caso da Cosern, ela tem uma liquidez média diária aproximada em R$100 mil. Essa é uma liquidez muito baixa, que torna o risco da ação muito mais alto por conta disso. Agora, em compensação, quando a gente olha para a Lev3, ela tem consistência de pagamentos e ela tem uma média de dividend yield nos últimos 3 anos em mais de 16%. Então, das 5 empresas que mais pagam dividendos, olhando somente o dividend yield da bolsa, somente uma seria uma boa para investir de verdade. Ah, Felipe, mas por que você olha para esses últimos 3 anos, para consistência de pagamento? Porque depois de testar dezenas de possibilidades, foi assim que a gente chegou a um resultado como esse. Onde, de novo, escolher as 10 mais pagadoras da bolsa deu um retorno de mais de 22% ao ano. Inclusive ficando muito acima do IDIV, que está na linha laranja desse. E aí, se você quiser conhecer 7 empresas que estão realmente dentro das 10 mais pagadoras da bolsa nesse momento, você pode. É só baixar um e-book gratuito que eu mesmo escrevi, te contando tudo isso, além de te mostrar como é que a máquina de dividendos foi criada. Pode baixar esse e-book gratuito clicando nesse link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Então aqui a gente falou de 3 pequenas atitudes que você pode aumentar seu dividendo, a estratégia de reinvestimento dos dividendos e a estratégia de não olhar somente para o dividend yield que você vê na tela dos sites de análise. Agora, se você quiser ver diretamente ao ponto, ações que mais pagam dividendos nesse mês que você está assistindo o vídeo, você precisa ver esse outro vídeo aqui que eu te gravei para contar tudo isso. Tô te esperando por lá.